Neste episódio de Amaldiçoados... Foram muitas chamas. O que aconteceria agora? A casa foi totalmente destruída. O quadro era amaldiçoado. Tá fazendo o que com isso? Tira isso já! Por que você fez isso? Desculpe. E quando eu acordei? Quando eu me levantei da cama, senti que a parte da cama onde eu não tinha dormido estava molhada. Meu nome é David Marsh e nos últimos 30 anos eu vi pessoas afetadas por maldições de maneiras reais, mas inacreditáveis. Aqueles afligidos por uma maldição rapidamente adoecem por medo e sofrimento, enquanto se afundam cada vez mais em uma existência sombria e atormentada. No final, ela pode levá-los a uma morte prematura. Este é o Amaldiçoados. Maldições vêm de várias formas. Podem ser colocadas sobre um indivíduo ou família, sempre a pedido de alguém. Podem residir em um lugar, esperando uma vítima indefesa. Podem perpassar um sistema de crença, fazendo de ações simples o único passo necessário para liberar o mal. Mas maldições também podem aderir a alguns objetos, antiguidades, peças de coleção, arte e peças de mobília. E até objetos do dia a dia têm a habilidade de reter energia negativa. De modo que se alguém entrar em contato com esse objeto ou o levar para casa, corre o perigo de sofrer os efeitos da maldição. Embora a maioria das pessoas amaldiçoadas seja de adultos, há ocasiões em que crianças se tornam vítimas involuntárias. E há pouco que elas possam fazer para escapar às garras de uma maldição. Crianças são muito confiantes, o que faz delas presas fáceis para quem quer colocá-las em perigo. No caso de uma maldição, isso é uma verdadeira porta aberta. O meu nome é Victor. E eu sou um amaldiçoado. Começou quando eu era criança. A minha irmã ganhou uma boneca amaldiçoada. Ela gostava muito, mas destruiu a vida dela e a minha. Uma vez, quando eu era criança, nós estávamos brincando lá fora. Quando olhamos, nós vimos uma pessoa que estava toda de preto. Pelo que as outras crianças disseram, ela era uma bruxa. E fazia feitiços. Ela odiava crianças. Era uma pessoa assustadora. E ela levava uma boneca.
Ela podia ter chorado ou podia ter problemas emocionais, e é o tipo da energia que se amarra em objetos assim. E a energia fica no objeto por anos, anos e anos. A expressão do rosto dela era de ódio. Ninguém tinha me olhado daquele jeito antes. A coisa que mais me lembro são os olhos. Muito assustadores. Ela parecia uma pessoa esquisita. Minha irmã achou que a gente estava pirando. Ela gostava muito de bonecas. Adorava bonecas. Era o brinquedo favorito dela. A bruxa deu a boneca para minha irmã. E ela gostou muito. Talvez fosse parte da maldição ela gostar tanto de cara. A boneca devia ter meio metro de altura. As pernas eram fixas, não se mexiam. Os braços também não se mexiam, só subiam e desciam nos ombros. Ela não sorria nem chorava. Era estranha. Tinha um olhar bem vazio. Poucos meses depois de ela ganhar a boneca, as coisas estranhas começaram a acontecer. Vem, vamos brincar. Vem, vamos brincar. Vamos jogar bola, Vamos vamos. brincar. Daqui a pouco. Dessa vez, Vamos. a boneca foi atirada no chão. Ela não caiu, ela foi atirada. Foi atirada com muita força. Eu me lembro de ouvir e olhar para trás e tremer de medo. Foi muito assustador. Eu me lembro que aquele foi um dos momentos mais apavorantes. Quando eu me mexia, parecia que tinha alguém me observando. Eu sentia muito medo de olhar a boneca nos olhos. Para Victor e a irmã, a boneca foi um bonito presente. Um gesto de afeto. Mas ela continha energia negativa com a intenção de aterrorizar a família dele. Eu tinha outros brinquedos. Soldadinhos. Que eu deixava de um jeito O que, vovô? num canto. Eu saía e quando eu voltava, não estavam no mesmo lugar.
Era muito assustador. Eu me lembro do meu coração bater bem forte. Mas não foi a última coisa apavorante que aconteceu comigo. À noite eu ouvia coisas sendo arrastadas na escada. Meus irmãos começaram a ouvir batidas na parede. Uma vez, eu estava na cama e ouvi barulho subindo e descendo a escada. Então eu pulei. Eu não vi nada, mas eu ouvi um barulho. Nessa hora eu vi a bruxa. Ela batia na janela. No fim, ela se afastou devagar para dentro da sombra. Existe sempre uma rede de maus espíritos trabalhando por trás de uma maldição. O objetivo deles é destruir. Até a Bíblia nos alerta para espíritos que vêm roubar, matar e destruir. Foi muito assustador para mim ter que passar por tudo isso. Uma outra vez, quando voltamos da escola, o corpo, os braços e as pernas estavam espalhados e aquilo nos deixou arrepiados. A gente saiu correndo de casa e esperamos lá fora. Estávamos chorando, assim, de nervoso. Voltamos a entrar e... a boneca estava no lugar como se nada tivesse acontecido. As partes da boneca estavam juntas de novo, mais uma vez. Quem queria nos atormentar estava usando a boneca como um canal, como um meio de atormentar ou de chamar a atenção. As coisas ficaram mais agressivas, com certeza para chamar a minha atenção. Eu me lembro bem de uma vez em que ela se mexeu. Ela se balançou, pernas e braços. Senti que alguém estava olhando para mim. Foi muito traumático ver uma coisa se mexendo sem razão. Alguém nos atormentava. Estávamos irritados. Decidimos nos livrar da boneca. Alguma coisa muito séria estava acontecendo, algo errado com a boneca. Levamos a boneca para o quintal e pusemos na lata de lixo. E ateamos fogo. Começou a estalar. Ela derreteu e virou assim um monte de plástico. Nós rezávamos para aquilo nos deixar em paz. Por favor, Deus, nos ajude. Eu dizia, Deus, por favor, não deixe essa coisa pular do fogo. Quando queimamos a boneca, sentimos que suspendemos a maldição. Mas, no fundo, eu sabia que algo mais controlava a boneca e havia um motivo para a boneca fazer aquilo. Depois que queimamos a boneca, correu tudo bem por alguns meses. Mas não foram muitos. Começaram os pesadelos.
pesadelos muito reais. Todo mundo ouvia batidas na parede, batidas na porta do banheiro. Era apavorante. Alguma coisa atrás de nós. Quando eles invadem a sua casa, os demônios podem fazer suas coisas sem serem detectados, sem serem expulsos. Eu acho que a boneca foi um meio da bruxa expressar a maldição, mas eu acho que a maldição ficou comigo até eu ficar adulto. Eu me lembro de uma vez. Eu tava na cama. No além, eu acho que a vida após a morte é real. Eu acredito que existe o mal na Terra e que há espíritos que são assombrados. Essas pessoas Era um som, não era humano. também são famosas. Eu me lembro de uma vez. Eu tava na cama. Poucos minutos depois, eu acordei com alguma coisa puxando a minha perna. Demônios se manifestam com a aparência de seres humanos. Eu acho que aquela bruxa amaldiçoou a minha família porque ela odiava crianças. Ela ouvia a gente rir, se divertir, ouvia barulhos de criança. E a mente dela, amarga e distorcida, quis descontar em nós. Quando eu era pequeno, eu nem sabia que essas coisas existiam. Eu não sabia que algo ruim podia atingir uma criança. Toda a minha família próxima experimentou a maldição. Achamos que se queimássemos a boneca, as coisas melhorariam. Mas no meu subconsciente, eu sabia que, na verdade, só ia piorar. Eu tentei conseguir ajuda, falar com alguém, comecei indo à igreja. Não tive respostas claras. A maldição e o azar com a minha família, tivemos vários reveses, um atrás do outro. A minha irmã morreu em um acidente de carro por causa da maldição. É muito apavorante. E eu acho que eu vou lutar contra a maldição até eu morrer. Ela vai me matar. Apesar de a maldição seguir Victor até a idade adulta e dele ter provavelmente de continuar lutando muitos anos, muito pior é suportar a ideia de que a irmã pode ter sido morta pela boneca amaldiçoada de que ela tanto gostava. Às vezes, objetos são amaldiçoados, mas parece não haver origem. Existe mesmo o fenômeno de múltiplos objetos amaldiçoados que lançam o caos sobre as pessoas que sequer têm alguma ligação entre si, exceto o fato de possuírem o mesmo objeto. Menino Chorando foi um quadro muito reproduzido do pintor italiano Giovanni Bragolin. Mostrava uma criança, um menino, em lágrimas. Em meados dos anos 80, o quadro foi muito popular e foi maciçamente comprado por muitos ingleses. Na mesma época, misteriosos incêndios aconteceram nas casas de quem tinha o quadro.
E tudo, incluindo a própria casa, ficava totalmente destruído. Mas o quadro do menino chorando ficava intacto, ficava incólume. A história da misteriosa ocorrência continuou e a maldição da pintura do menino nasceu. Achando que os 50 incêndios que aconteceram em pouco tempo nas casas de quem tinha o quadro não eram coincidência, os cidadãos se juntaram e todos queimaram seus quadros na esperança de que a maldição se extinguisse com as pinturas. Meu nome é David Dawson. E minha avó tinha aquela pintura maldita, O Menino Chorando. Minha avó tinha o quadro do menino, que ficava pendurado na sala de estar. Era basicamente o retrato de um menininho. E tinha uma espécie de brilho alaranjado que se refletia no rosto dele, como se olhasse para algo em chamas. E tinha uma única lágrima que escorria pelo rosto dele. Eu me lembro de minha avó ter lido no jornal que corria uma história de uma certa pintura a que se atribuía causar vários incêndios. As casas ficavam totalmente destruídas, mas o quadro era a única coisa que sobrevivia. E aí surgiu aquela história de que a pintura era amaldiçoada. O primeiro caso reportado do efeito desastroso da pintura veio de Ron e Mary Hall, de Rotherham, South Yorkshire, cuja casa onde moravam havia 27 anos foi destruída pelo fogo logo após colocarem um menino chorando na parede. O quadro, no entanto, não queimou. Estimaram que cerca de 50 mil reproduções foram compradas pela classe operária do norte da Inglaterra. E só um bombeiro do quartel de Rotherham pessoalmente catalogou a ocorrência de 50 incêndios de meninos chorando desde o ano de 1973. No verão de 1985, eu morava com minha avó. E enquanto morava naquela casa, nós tivemos alguns pequenos incêndios. Sempre foi um fogo localizado. Mas eu não sei como eles começavam. Até que um dia houve um incêndio na casa da minha avó que começou bem debaixo da pintura. Eu senti o cheiro e corri para a sala. O lugar estava cheio de fumaça. E, milagrosamente, o fogo parou. E a pintura estava ilesa. Um casal de Surrey viu sua casa arrasada pelo fogo 6 meses depois de comprar o quadro. Quando voltaram do hospital, acharam a casa em ruínas. Mas o quadro do menino chorando ainda estava na parede. A histeria resultou na destruição dos quadros pelos seus donos. Mas uma mulher disse que, apesar de ficar no fogo durante 1 hora, o quadro não queimou. Minha avó ficou apavorada com aquele quadro. Ela nem queria tocar nele para tirá-lo da parede. Os boatos diziam que se tentasse se livrar dele, atrairia muito azar. Tudo bem, tudo bem. No final, ela acabou concordando que eu tentasse me livrar do quadro. Então eu peguei o quadro e levei ele para o quintal.
Eu estava até um pouco apreensivo. Era uma pintura amaldiçoada que poderia nem pegar fogo e diziam que atraía muito azar. Eu fiquei até um pouco nervoso. Então peguei um galão de gasolina e quase esvaziei o galão em cima do quadro. Aí peguei um fósforo, risquei e atirei em cima do quadro. Mas o fósforo ficou preso num galho e acabou se queimando. Eu fiquei ali pensando, eu joguei muita gasolina, devia ter pegado fogo. Eu peguei outro fósforo e então... No além. As pessoas não fazem ideia, mas às vezes só comprar um item e levá-lo para casa significa estar levando uma maldição para a família. Não se dão conta de que existem muitos objetos amaldiçoados por aí, que não deveriam nem tocar. E serão atormentadas. Eu peguei o fósforo, risquei e atirei em cima do quadro. Mas o fósforo ficou preso num galho e acabou se queimando. Eu fiquei ali pensando, eu joguei muita gasolina, devia ter pegado fogo. Eu pensei, eu fiz o que devia, eu tenho que dar um jeito nisso agora, eu preciso destruí-lo. Eu peguei outro fósforo, risquei e joguei em cima do quadro. Foram muitas chamas. Como eu disse, eu joguei muita gasolina. 5 minutos depois, já não havia mais sinal do quadro. Não havia mais nada. E eu me lembro que, quando já não havia mais sinal do quadro, eu tive uma sensação de... o que aconteceria agora? Depois de destruir a pintura, eu tive uma sensação de final, de que tinha acabado. Estávamos livres. Mas minha avó continuou tendo azar. Com o efeito direto do quadro. Eu saí da casa da minha avó e nunca pensei que a casa pudesse estar sob qualquer tipo de ameaça. E em algum lugar eu li que aparentemente uma criança ateava fogo nas coisas sem tocar em nada. De toda uma sorte, no mínimo dos incêndios, a pintura é provavelmente a causa. Podemos jamais saber a verdadeira razão da existência da maldição do menino chorando. Por que a maldição é tão forte e destrutiva a ponto de afetar tanta gente sem ligação? Uma coisa é certa. Ninguém em sã consciência quer pendurar esse quadro em casa ou no escritório. O que faz com que um objeto fique amaldiçoado? Para alguns pode ser a intenção do dono, de alguém com planos diabólicos. Para outros, é um mistério. Talvez um ato de extrema violência ou tormento associado ao objeto. E para outros pode ser totalmente não intencional, e a maldição acaba se ligando ao objeto simplesmente por acaso ou por interação física. Meu nome é Richard. Moro em Los Angeles. E sou amaldiçoado.
A maldição começou em Los Angeles e minha namorada, amiga dela e eu ficamos muito amigos e nos encontrávamos todo domingo à tarde na casa da amiga dela para tomar um vinho. E um de nós cozinhava e assim passávamos o domingo à tarde. Aquilo se tornou nossa rotina. Eu vou pegar mais um. Tá bem. Então, nós estávamos lá uma tarde e fui até a garagem só para dar uma olhada. E vi que havia uma máscara de solda em cima da prateleira. Não dei muita importância. Para mim, parecia uma máscara de alienígena do espaço. Eu fui e peguei a máscara e vesti. Aí voltei para casa. Quando eu cheguei, eu disse: sou de Marte, quero ser o seu líder. Eu vim buscar só as mulheres. Eu estava brincando. A amiga da minha namorada ficou muito estranha. Começou a falar do fato de que a máscara era do falecido marido dela. Tira isso já! Tá fazendo o quê com E isso? que o espírito dele se foi com a máscara de solda. Pra que isso? É do meu ex-marido. Não devia ter colocado, não devia. Desculpe. Você não faz ideia do que fez. Não faz ideia. Eu tirei a máscara e pedi desculpas. Nada daquilo me passou pela cabeça. Me dá isso agora. Ela continuou falando do fato de que ela sentiu que o espírito do marido ficou irritado porque vestia máscara e tinha feito uma brincadeira. Por que você fez isso? Desculpe, a máscara estava ali. Eu não pensei que pudesse... Não tá certo. No exato momento em que isso aconteceu, não tem muita importância. Eu nunca fui muito de acreditar em maldições e esse tipo de coisa sobrenatural, deu para entender? Mas coisas estranhas começaram a acontecer na minha vida. Eu estava dirigindo e comecei a sentir um cheiro irritante de fumaça que saía da solda. Aí eu parei o carro. E ficou evidente de que não havia razão e não havia sentido eu sentir esse tipo de cheiro. Mas o cheiro ficou tão forte às vezes que chegou a ficar impregnado na minha roupa. Minha namorada até comentou isso uma vez. Ela disse: que cheiro é esse? Parece fumaça. Continuou a acontecer e... pra mim era muito estranho, sabe? Eu tentava entender o porquê disso estar acontecendo e até visualizei a máscara na minha cabeça quando eu estava sentindo o cheiro de fumaça e de repente as coisas encaixaram. Quando eu me dei conta, os meus cabelos ficaram arrepiados e eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça como nunca tinha acontecido antes.
Na manhã seguinte, eu acordei e então vi uma coisa que me abalou até os ossos. No além. Na manhã seguinte, eu acordei e então eu vi uma coisa que me abalou até os ossos. Fui para o meu quarto e me deitei para dormir. E quando eu acordei, quando eu me levantei da cama, senti que a parte da cama onde eu não tinha dormido estava molhada. Olhei pelo quarto para ver se tinha derramado alguma coisa e depois eu tirei o cobertor e na cama e praticamente de alto a baixo o lençol estava ensopado e havia um brilho na mancha molhada que parecia de óleo. E nesse momento, a essa altura, eu vi que estava envolvido em uma maldição. A coisa continuou e aumentou. O soldador que usou exatamente essa máscara, obviamente não era boa pessoa, tinha muita energia negativa. Podia ser até abusivo, podia ter muitos problemas com ódio, muita energia ruim. E se usava a máscara o tempo todo, a máscara captou a energia ruim dele. E houve uma noite em que eu passei a acreditar que poderia haver eventos físicos a partir de forças espirituais. Minha namorada tinha me comprado um telefone de presente. Eu estava sozinho em casa. Coloquei o telefone em cima da bancada, bem longe da pia onde eu lavava a louça. E fiquei ali na tarefa doméstica, limpando, e, de repente, o telefone foi atirado para cima de mim, que estava na bancada. Minha reação foi um forte medo. Eu nunca tinha sentido esse nível de medo antes, porque nessa hora eu senti que devia haver mesmo alguém querendo me ferir. Uma noite em especial, eu estava em casa e tive a sensação de que alguém me observava. Sabe, eu nunca tinha sentido essas coisas antes, não desse jeito. E eu tive tanto medo que se fosse até a janela e abrisse a veneziana, alguém estaria olhando direto para mim. Dali em diante as coisas só pioraram. E o cheiro de fumaça de solda passou de intermitente para contínuo. A sensação de ser observado, de que alguma coisa, na falta de expressão melhor, me perseguia, só aumentou. Para uma maldição ser quebrada, os espíritos devem ser expulsos, mas, às vezes, deve-se fazer uma investigação para descobrir como a maldição apareceu. Eu investiguei muito profundamente e descobri que, para quebrar essa maldição, eu poderia fazer um ritual. Fiquei na frente do prédio e dei a volta. Eu tinha passado pela face sul, leste e norte e estava indo para a face oeste, quando senti alguma coisa que me empurrou.
Foi um empurrão físico, mas parecia que alguma coisa me puxava também. Olha, eu entrei numa batalha como nunca tinha enfrentado na vida. Minha vida antes da maldição era realmente muito boa. Nunca senti que minha vida tivesse sido desviada em algum momento, como senti quando vesti aquela máscara. Objetos amaldiçoados existem mundo afora, e a habilidade de uma maldição aderir a qualquer coisa que seja é o que torna essa forma de mistério tão assustadora. Uma coisa é certa: no mundo inteiro, qualquer objeto que existe, qualquer um, pode conter uma maldição ou se tornar amaldiçoado a qualquer momento. A partir daí, o objeto pode infligir males terríveis, dores incríveis e até a morte em todo